Olá, alunos! Hoje vamos dar sequência aos nossos últimos vídeos sobre partes do corpo humano e vamos desenhar pés. Já separei aqui algumas imagens, a princípio a gente vai começar por essa, mas antes eu tenho que falar alguma coisa relacionada à posição dos pés. Tem muita gente que ao criar personagem, desenhar alguém, tem a mania de fazer isso aqui. Desenhar o pé dessa forma ou desenhar o pé dessa forma. Às vezes também tem essa possibilidade, fazer isso aqui. Até faz uma coisinha assim para dizer que é tipo um tênis. E aí, seguinte, qual o problema de desenhar pés dessa forma? A princípio, problema não vai ser nenhum, desde que eu esteja numa linguagem meio cartoon, um pouco estilizada, não esteja falando da realidade. Porque se eu estiver falando da realidade, eu tenho que começar a colocar esse pezinho, ó, para frente. E eu só consigo colocar esse pezinho para frente se eu treinar. Então assim, eu tenho que começar a treinar poses diferentes de pés para conseguir fazer algo parecido com a realidade. Por quê? Na realidade, a gente não enxerga nem esse pé totalmente de frente e nem totalmente de lado. Ele é um pouco de frente e um pouco de lado. Então, eu tenho que começar a colocar esses pés para frente. Se eu olho esses dois aqui, por exemplo, isso me remete muito a pés de bailarina. Por quê? São duas poses do balé que existem, onde a bailarina ela fica com o pé totalmente aberto. Então, ninguém que esteja aí, por exemplo, descansado ou andando, anda com os pés totalmente abertinhos. Nem também, normalmente as pessoas não andam nas pontas dos pés. Então, isso aqui, por exemplo, eu deixaria para representar alguma cena de balé. E esse aqui também não está tão certo, porque eu até poderia ver os pés dessa forma. Só que eu só veria os pés dessa forma se eu tivesse com a cabeça bem aqui embaixo e a linha dos meus olhos batessem com a altura dos pés. Aí sim eu consigo ver dessa forma e mesmo assim esses pés têm que estar esticadinhos para o meu olho. Então eu não consigo ver essa pose aqui assim de uma maneira assim muito fácil. Então, se eu quero representar alguém que está na minha frente, que eu estou vendo os pés, o mais correto é desenhar pés dessa forma aqui. Só que para eu chegar nesse nível aqui de conseguir colocar esse pé para frente, de uma visão um pouco de cima, que normalmente as pessoas olham para os pés das outras de cima para baixo, eu tenho que treinar vários tipos de pose. Então hoje eu coloquei aqui algumas poses que a gente vai fazer. A primeira é essa daqui, onde que eu estou vendo os pés, como se eu estivesse olhando para os meus próprios pés, né? Eu estou olhando de cima para baixo e aí eu não tenho tanta distorção assim, dessa forma. Então, a princípio, eu vou ter que observar isso que eu vou desenhar e observar, por exemplo, tentar transformar isso aqui em formas simples. Então, se, digamos que eu tenho essa parte aqui do meio dos pés, ocupe mais ou menos aqui, vou ter algo para cá e algo para cá. Dá para observar, por exemplo, que aqui eu vou ter algumas linhas, não vai ser totalmente reto, mas tá meio vertical, né? Por mais que eu tenha uma curva sinuosa em alguns pontos, tá mais ou menos vertical. Só que quando eu chego aqui nessa parte, eu vou abrindo, porque essa parte aqui dos dedos, ela é mais larga do que aqui embaixo, onde que eu tenho aqui a parte do calcanhar, do tornozelo. Então, se eu faço uma coisa mais ou menos reta aqui, eu ainda vou representar essas curvas todas, mas faço uma linha fraca aqui no meio. Eu tenho que lembrar que aqui, ó, eu vou abrir e aqui eu também tenho que abrir. Depois, vou ter uma coisa mais curva para cá, porque, olha bem, a base desse dedão, se eu fizer aqui pro lado, vai ser onde está meu dedinho. Então aqui, que é a base do dedão, o dedinho vai ter que estar para cá. Então tem uma curvatura para cá e eu vou ter essa mesma curvatura para lá.
Quando chega aqui, se eu só enxergasse os pés, provavelmente o calcanhar tá por aqui. Só que a fotografia a gente não enxerga. Então, ele vai fazer o que seguinte, essa linha ela entra no desenho, depois ela sai do desenho, por conta da distorção da câmera. Aqui eu vou ter essa linha que vai seguir quase que reta aqui. Pra cá eu também vou ter uma linha quase que reta. E quando chega aqui, essa linha abre pro lado de cá. Então, a princípio, vai ser um desenho parecido com isso aqui. Uma curvatura aqui no alto. A linha entra e a linha sai. A linha entra e a linha sai. Depois, o que a gente vai ter aqui? Vou tentar estabelecer nesse ponto que eu tenho essa parte aqui do pé que é para fora, então ela chega a cobrir um pouquinho do pé do lado de cá, então eu vou fazer essa curvinha. Depois aqui eu tenho uma sombra, aí entra um pouquinho o desenho, depois sai, depois entra, e aqui eu tenho outra sombra que entra. Depois eu tenho o ossinho, tanto para cá quanto para lá. E eu tenho isso aqui, que entra, que sai. Aqui são as sombras que eu vou ter entre esses pés. E depois que eu já fiz isso, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui a base do meu dedão. O dedão, se eu reparar, ele vai ser quase que a largura, deixa eu botar aqui, quase um pouquinho menor que a largura que 2 dedos. Então, se o meu dedão tá aqui, eu tenho 2 dedos para cá, 2 dedos para cá, então o dedão tá mais ou menos aqui. Tem que dividir essa parte aqui como se fosse um terço. Vai ficar 2 dedos aqui, 2 dedos aqui e o dedão. Então, dividindo aqui em 6 partes, um terço vai ser mais ou menos aqui. Depois, essa parte. Essa segunda parte aqui é um pouquinho mais larga que essa, por isso que eu não estou dividindo assim tão perfeito não. Mas, aqui é a base do meu dedão. A base do dedão, ela vem mais reta. E aí, ela vem abrindo um pouquinho. Só que eu tenho que tentar representar aqui o seguinte, esse dedão ele tá inclinado para lá e esse dedão inclinado para cá. Então eu tenho que fazer ele meio que inclinado aqui e ele que meio que inclinado para cá. Então acho que ainda tem que abrir mais um pouquinho. Tem que fazer isso aqui. Inclinei ele para cá. E aí eu tenho que ver o seguinte também. Essa altura aqui, que é esse pedacinho, 1, 2, 3, talvez o tamanho dessa altura se repita 1, 2, 3, 4. Então esse pedacinho tem que ser 1, 2, 3. Dá mais ou menos, então vou diminuir só um pouquinho, porque tem que ser 3 para baixo. Então 1, 2, 3, 4, tá razoável. Então, quanto mais eu desenho, mais tento estabelecer, né, as proporções, quantas vezes se repete para cima e para o lado, mais fácil vai ficar do seu desenho ficar bem parecido. Outra coisa que a gente pode fazer também é que quantas vezes a altura desse dedão pode se repetir para o lado. Então, mais ou menos é 2 partes. Então, tem o dedão aqui, 1, 2. Tem que alargar um pouquinho mais esse pé. Tá muito pequenininho. Tá bem estreito, na verdade, né? Tá bem estreitinho. Então, abrindo um pouquinho mais. Talvez essa largura aqui já tá um pouco mais parecida com essa. Precisa botar mais um pouquinho. Ou seja, eu fiz um lado um pouco mais estreito. Depois, o que eu posso fazer aqui é desenhar o lado de cá também desse dedão. Então, eu vou abrindo um pouco. Um pouquinho mais acima dessa curva é onde está a outra curvatura do meu dedo.
faço a base dele aqui também. Tem que ter mais ou menos a mesma altura. Que por mais que aqui esteja mais alto, a altura ainda é a mesma. Daí, o que mais que a gente pode fazer? Eu posso fazer a base aqui de baixo, botar o meu próximo dedo. Então, eu tenho uma sombra aqui, esse dedo encosta no meu dedão e comece a reparar a altura do próximo dedo. A altura do próximo dedo é um pouco mais baixo que o dedão. E observe as curvaturas. Essa parte aqui dessa base vai ficar um pouco mais abaixo. Na segunda, a gente já tem uma altura mais alta. Então, se a base daqui do meu dedo, se a gente reparar, a segunda base, entre o segundo e o terceiro dedo, nessa fotografia, ela fica acima dessa base aqui. E se eu olhando para o meu pé, por exemplo, meu pé também, essa base aqui é mais alta do que essa, aqui é mais funda e aqui não é tão funda assim. Não sei como é o dedo de vocês, mas o meu é igualzinho ao da fotografia. Depois eu faço um outro dedo bem curvo. E aqui eu tento dar uma escurecida de sombra, porque esse dedo ele tá bem tortinho. Ou seja, tá vendo como é que já tá criando uma carinha de pé? Depois, quando eu passo para esse dedo aqui, esse dedo já tá um pouquinho separado. E eu tenho uma base que também tá aqui no alto. E se eu reparar aqui, esse dedinho, ele tá um pouquinho na direção dessa parte aqui. Então, eu tenho que colocar ele um pouquinho, quase mais lá embaixo. Mais ou menos aqui, eu acho. Pra dar, ó, a direção mais ou menos desse osso. Então, eu faço... O dedinho, normalmente, ele é bem pequenininho, bem delicadozinho, ele tem uma curvatura, aí ele vai para fora, entra, depois vai para fora de novo. Então, eu tenho mais ou menos esse desenho. Depois que eu fiz isso aqui, deixa eu apagar essa curvatura que eu fiz, para conseguir dar um pouco mais de detalhe, de unha, dessas coisas. Sem ficar com essas rachuras aqui no meio, toda torta. Então, já tenho aqui um pé mais ou menos estabelecido. Posso, por exemplo, colocar unha. Então, a unha, ela vai estar, por exemplo, a base da unha, ela está relacionada com a unha, né, a base da unha da cá está relacionada com a base da unha desse dedo aqui. Então, vai ser mais ou menos nessa direção. Eu tenho uma unha. Tá bem certinho aqui em cima. Eu consigo ver mais essa parte aqui do que a outra. Então aqui eu tenho que diminuir, enquanto nessa eu tenho que afastar. Então eu tenho a unha de um dedão. Aqui eu tenho um pouquinho, que tá um pouquinho grande, então dá pra ver um pedacinho aqui, né, pra fora dessa unha. Depois, essa unha aqui de próxima, eu vejo só um pedacinho. A outra que eu vejo um pouquinho, mas não muito. E tá mais ou menos relacionada ali com a base do dedão. Acho que aqui ainda dá para ser mais tortinho ainda. E depois, aqui eu também vejo um pedacinho da unha. E lá também, aqui um pedacinho, quase nada da unha. Ou seja, já coloquei aqui as minhas unhas.
Vou fazer agora o dedo do lado de cá, pra gente não fazer tanto pra cá e esquecer desse lado aqui. Então, nesse lado aqui, né, aqui já tinha feito o dedão. Essa parte aqui do dedão realmente fica por baixo. E aqui eu vou ter uma espécie de sombra. Aqui os pés estão muito encostados. Deixa eu ver aqui e pra cá. Tá, tem uma sombra pra cá, tem uma sombra pra cá. E aqui é bem forte. Depois, vamos fazer o segundo dedo, só que do lado de cá. Esse segundo dedo, ele vem bem aqui embaixo. Depois ele vai encosta no dedão. E aqui, ó, é a área de sombra, já posso escurecer. Depois ele encosta, a altura é mais ou menos aqui, que ele vai ficar. Ele fica abaixo desse dedão, então ele começa a ficar aqui. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui. Então, temos o segundo dedo. E aí, igual nesse pé aqui, né, que eu tenho essa base aqui embaixo e as outras mais pro alto, aqui vai acontecer a mesma coisa. Do segundo pro terceiro, eu já coloco, né, a base do dedo mais pro alto. E aí vai ter isso aqui. Esse dedo, terceiro dedo, ele vai abrindo e ele é mais baixo. Aliás, ele é um pouco mais baixo, né? Ele é bem pequenininho, mais baixo. Só que ele tem a parte de cima bem arredondadinha e a basezinha vai diminuindo. A cabeça mais alta, mais redonda e a base é mais fina. Depois, desço um pouquinho e botar aqui a base do quarto dedo. E venho para a última parte, né, do dedinho, que vai estar mais ou menos aqui. E abre um pouquinho e fecha um pouquinho, depois abre um pouquinho e vai fazendo um desenho mais ou menos assim. Ele não é completamente reto, ele é tipo bem sinuoso. Aí aqui eu tenho algo, né, que é a parte do osso, tornozelo, e aí vou ter as pernas se abrindo. Deixa eu apagar o rabisco, que eu já tinha feito antes. Então o nosso desenho, nessa altura, tem que estar dessa forma. Os pés para cá, os pés para lá. Deixa eu colocar aqui. E aqui vai abrindo também. Agora vamos fazer os detalhes aqui da unha. Então a unha, ela é mais grudadinha para o lado de cá do que para o lado de lá. Partezinha aqui que vai para fora da unha. Depois vamos colocar aqui unha nesse dedo. Tá um pouquinho torto porque eu tenho que encostar mais pro lado de lá e eu fiz ao contrário. Eu tenho que encostar mais para cá do que para lá. Então mais para esse cantinho perto do dedão e menos para esse aqui. Porque aqui eu consigo ver a lateral, um pouco da lateral desse dedo. Depois aqui eu vejo bem pouquinho e pra cá um pouquinho também, pedacinho do dedo. Aqui é bem redondão nessa cabeça. Um pedacinho bem pequenininho daqui e temos aí um pé. Agora o que a gente vai fazer com esse pé é o seguinte, a princípio, se eu quiser, eu posso fazer agora a questão da sombra para dar um pouco mais de profundidade, ou seja, eu vou fazer para que a gente consiga enxergar que isso tem um volume. Então, tudo que é profundo, mais escuro, à medida que vai ficando mais perto
da onde que tá mais alto, onde bate mais luz, coloco aí com menos grafite, por exemplo. Do lado de cá eu vou ter uma sombrinha e vou abrindo, uma sombrinha e vou abrindo. Vou fazer isso aqui também na lateral desse dedão para dar volume. Sempre tentando botar aqui do mais escuro para o mais claro e ir abrindo. Aqui nessa lateral toda, vai com cinza. Na unha também. Aqui vai ter tanto nessa parte aqui de baixo, quanto aqui do lado. Depois aqui na unha, na lateral da unha, e na lateral aqui do dedo. Quando chega aqui, por exemplo, aqui onde tem essa parte aqui, eu posso colocar algumas sombras para dizer que, ó, tá subindo por esse pé. Eu tenho uma profundidade aqui que tá subindo. O dedo do pé ele também tem a falangezinha, só que é mais delicadinha. Então eu posso colocar uma sombra, normalmente aqui nessa base do dedinho, para baixo, para dizer que ele, ó, tá ali curvadinho para baixo. Posso colocar uma sombra, tá vendo que tem uma sombra que vem daqui pra lá? Então, coloco uma sombra. Pra lá. Coloco, aí aqui onde vem essas partes mais escuras, também tem uma certa sombra aqui. E aqui também tem sombra. E aí eu consigo dar uma certa profundidade para esse pé. Tá vendo aqui? Ele tá plano. E aqui, através dessas sombrinhas que eu coloquei, eu consigo dar um desenho de pé com uma certa volume, né, que chama atenção. Agora aqui, principalmente aqui, eu vou ter, ó, uma sombra bem forte, que vai se desmanchando. E aqui também. Tem umas veinhazinhas, né? Para dar volume aqui, essa parte da perna, preciso colocar, ó, sombra do lado de cá. Tá vendo a diferença de um lado para o outro?
Agora que eu já me preocupei com esse pé, eu vou passar a fazer as mesmas coisas, só que com o pé do outro lado. Então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem de sombra aqui? Eu tenho sombra aqui, nesse dedo. Vou ter sombra um pouco nessa partezinha e um pouco aqui na lateralzinha. E também aqui bem nas pontinhas e também na unha. Vou ter sombra nessa parte aqui, na lateral desse dedo, principalmente na lateral desse aqui. Na lateral desse. Depois venho escurecendo essa parte, bem de leve, mas muito leve. Escurecendo aqui toda a lateral do pé do lado esquerdo. E aí vamos escurecer aqui também, nessa parte aqui de baixo desse ossinho e desmanchando. Nessa perna, um pouquinho do lado de cá, só um pouquinho e mais do lado de cá. Só que cuidado para não fazer isso aqui. A perna, ele tem volume, então o meu traço ele tem que seguir o volume dessa perna. Posso fazer isso aqui, né, para representar um pouco da profundidade que vai subindo por esse pé. E tentando olhar a minha imagem e descobrir áreas de sombra. Não as sombras fortes, que essa é fácil de ver, mas as sombras mais sutis dentro da minha imagem. Que eu tenho que fazer com esse cinza mais claro, que vai dar toda uma possibilidade de leitura, né, para saber o que vem na frente do que tá com mais volume, o que tem menos volume. E aí, depois que eu terminei, basicamente acho que pra mim já tá mais ou menos bom, que a gente vai fazer, que a gente tem feito com todos os outros, é pintar um fundo. Só que eu quero agora que se tome mais cuidado para pintar esse fundo. Deixa eu pegar aqui um lápis de cor. A gente vai pintar agora esse fundo com um pouco mais de cuidado. A gente vai fazer, sabe o que? A gente não vai preencher o fundo todo de verde, não. Eu vou fazer linhas com lápis de cor bem rente uma da outra. Não precisa ser perfeito não, mas vamos criar um aspecto diferente. Então eu venho fazendo linhas na horizontal e eu vou fazer essas linhas até chegar aqui. Se fizer com régua, vai ficar uma linha perfeitinha. Não sei se é o que eu quero
de linha não. Pode ser a imperfeição, pode ficar também muito interessante. Só tenta assim, só uma linha não encostar na outra, mas vai fazendo linhas de verde pra gente fazer um desenho com um aspecto diferente da aula passada. Cuidado para não ultrapassar com a linha de cor para dentro do desenho. Isso aqui, gente, fazer linhas retas ajuda bastante também vocês em termos de traço. Então, é um exercício que eu tô fazendo para tentar... Opa! Então, isso aqui, gente, é um exercício bom para vocês treinarem o traço de vocês. E que ao mesmo tempo eu tô colocando meio que para treinar a questão de colorir, colocar lápis de cor, colocar uma corzinha, ver o contraste de outra cor com preto e com fundo, mas também é uma técnica também que a gente tem para treinar o nosso traço, melhorar, ter mais questão de saber pegar no lápis. Então isso aqui é um treino que a gente pode fazer também. Ficar brincando de fazer linha reta. Claro que às vezes fica um pouco difícil, né? Principalmente quando eu tô afastada do desenho, que é o caso aqui de cima. Não posso deixar cair tanto a linha não. Só um pouquinho. Pode ficar torto, mas também não precisa ser tão torto. E aí, ó, a gente fazendo isso é difícil. Tá vendo que até eu tô apagando. Opa, tá descendo. É mais fácil subir, por exemplo, daqui, que tá perto de mim, subindo do que descendo. Então eu vou continuar do lado de cá, que aí fica mais perto de mim, eu tenho um pouco mais de domínio.
Opa, ficou torto. Então, ó, o primeiro desenho que a gente fez foi fazer o desenho preto e branco com grafite. Eu, no caso aqui, eu fiz direto com 8B, para que vocês façam esse desenho, já que se vocês não têm tanto domínio assim, utiliza o HB ou 2B, bem fraquinho para estruturar. Depois, para fazer as partes mais escuras, pega e faz com 6B ou 8B. Depois vem com lápis de cor coloridinho, fazendo um grafismo aqui, que no caso que eu quero para essa imagem é com linhas retas, porque a gente vai treinar também, fazer um outro tipo de exercício, que é a gente tentar treinar a nossa mão a fazer traços retos. Claro que não vai ficar perfeito, porque não é para utilizar a régua, vai ficar assim meio tortinho, mas isso facilita para a gente ter um pouco mais de domínio sobre a ferramenta. E aí a gente vai parar esse desenho por aqui. Se vocês quiserem, pode colorir também as unhas, né? Sei lá, de repente de pintar a unha de vermelho ou de rosa, mas a gente vai parar por aqui, a gente vai fazer uma outra pose. Essa semana a gente vai colocar muito desenho de pé, com bastante pose. Acho que eu vou colocar até mais poses para pé do que pose para mão. Então, esse desenho a gente terminou. Agora vamos passar para uma segunda pose, né, para a gente treinar bastante a questão da forma do pé. Esse aqui é o pé visto de frente, sem deformação. Agora a gente vai ver uma outra pose, tá bom?